Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto, com muita notícia importante para a gente abordar. Então, primeiramente, já quero convidar você a assistir, a acompanhar nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas as novidades. Peço, como sempre, a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo e convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, quer ficar bem informado todo dia, de manhã, de tarde e de noite, com as notícias do Vascão, para se inscrever no canal lá embaixo, naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, beleza? Então bora começar o vídeo aqui falando um pouco aí sobre Vasco e Botafogo, né? Partida clássica que acontece na próxima semana, né? O jogo que vai acontecer na segunda-feira. Vasco aí conseguiu, né, a aprovação, conseguiu o aval, o ok, da Polícia Militar e hoje tivemos ali a abertura da venda de ingressos aí para o clássico, né? Um jogo importante tanto para o Vasco quanto o Botafogo, que está vivendo um momento de instabilidade na liderança do Campeonato Brasileiro e todos os ingressos, né? Todos os bilhetes já foram vendidos, né? Esgotou-se ali mais uma vez com muita rapidez a torcida do Vasco, como sempre, dando show, mostrando aí todo o amor, toda a paixão, né? Todo o carinho e que vai até o final, né? Muito vascaíno eu vi falando, já jogando a toalha, vi muita gente aqui nos vídeos, nos comentários falando que já caiu e eu dei o papo reto. Eu falei, eu vou apoiar até o final e a torcida do Vasco aí na sua grande maioria vai fazer a mesma coisa, né? Vai estar nos estádios, vai estar aí nas arquibancadas, vai estar apoiando incondicionalmente o nosso time, né? Os nossos jogadores, enquanto o Vasco tiver a possibilidade de se manter na Série A para a temporada do ano que vem. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Porque ontem tivemos início da rodada, né? Infelizmente com um resultado ruim para o Vasco, né? A vitória do Bahia contra o Fluminense, que levou ali um time reserva, o time reserva do reserva, e acabou aí sendo derrotado, né? E, cara, eu vou falar para vocês, o Fluminense jogou muito melhor que o Bahia, né? Eu vi algumas pessoas falando que o Fluminense entregou o jogo, que abriu as pernas. Eu não vi dessa forma. Eu acho que o Fluminense até tentou ganhar, teve bolas na trave, criou mais oportunidades, mas acabou sendo derrotado, né? Por um gol ali no primeiro tempo do Everaldo, né? Do Bahia. E o Bahia, com esse resultado, chega a 37 pontos, abre ali 6 pontos de vantagem para o Vasco, né? E abre 2 vitórias também de vantagem para o Vasco. Então a situação aí complica em relação ao Bahia. Então nesse momento a disputa do Vasco hoje é com Santos e Goiás, né? O Santos que tem 34 pontos e o Goiás que tem 32. Inclusive o Santos joga hoje, né? O Flamengo enfrenta o Santos lá em Brasília, lá no Mané Garrincha, né? E o Vasco não tem outra possibilidade, né? Vamos ter que torcer por essa derrota do Santos, né? Vamos torcer para que o Flamengo aí consiga essa vitória, né? É óbvio que eu odeio ter que torcer pro Flamengo aí, ainda mais, né, nessa circunstância do Flamengo tá brigando por uma vaga de Libertadores, mas se você quer que o Vasco permaneça na Série A, se você quer aí que o Vasco tenha chances de encostar ou passar o Santos ainda nessa rodada, o único resultado que nos interessa hoje, infelizmente, é essa vitória do Flamengo, né? O jogo que vai acontecer hoje à noite, vou acompanhar, vou estar ali, né, vendo essa partida e secando o Santos aí, né, para que eles possam sair derrotados desse jogo. Amanhã tem mais uma partida importante, né? Além do jogo do Vasco contra o Cuiabá fora de casa, temos também o Goiás jogando lá em Goiânia, né, jogando no Serrinha, enfrentando o Red Bull Bragantino. E é mais um time, né, o Red Bull Bragantino, que briga por vaga de Libertadores, né? Assim como o Flamengo está tentando essa recuperação, o Red Bull aí também vive, né, um grande campeonato brasileiro, vem aí fazendo uma grande competição e amanhã eles vão sim jogar fora de casa, mas vão buscar a vitória contra o Goiás. Caso esses dois jogos terminem aí com vitórias do Flamengo e do Red Bull Bragantino, ou até um empate entre Goiás e Red Bull Bragantino, e o Vasco vença o seu jogo, né, conquiste uma vitória contra o Cuiabá, o Vasco pula de 31 para 34 pontos, né, consegue ultrapassar o Goiás, que ficaria ou com 33, ou chegaria ali, né, ficaria com 32 em caso de derrota, e o Santos, né, estacionaria nos 34 pontos, o Vasco empataria em
em número de pontos, em número de vitórias, mas com um saldo de gols melhor do que a equipe santista. Com isso, o Vasco pularia para a 16ª colocação e momentaneamente, né, pelo menos nessa rodada, conseguiria ficar fora da zona de rebaixamento. Então é isso, né? Vamos falar sobre o jogo do Vasco, vamos falar sobre a partida contra o Cuiabá, uma partida muito interessante. Você fala, pô, Mário, como assim interessante? Porque o Vasco, apesar de ser aí um dos piores visitantes do Campeonato Brasileiro, né? Tem um dos piores aproveitamentos jogando fora de casa. A mesma coisa se aplica para o Cuiabá jogando dentro da casa deles. Só para deixar aqui um número para vocês, nos últimos 6 jogos do Cuiabá jogando lá em Cuiabá, eles conseguiram apenas uma vitória, né? Eles têm ali um aproveitamento de mais ou menos 40% jogando dentro da casa deles. Então o Vasco vai ter que tentar tirar proveito, né, dessa fragilidade da equipe cuiabana jogando, né, sob o seu comando, né, jogando lá no seu estádio. E o Vasco tem notícia boa, né? Hoje tivemos a informação que o PH, o Paulo Henrique, lateral direito aí, que no último jogo acabou não jogando porque teve um desconforto muscular. Quem atuou foi o Robson Bambu. O PH tá 100%. Os médicos do Vasco ali confirmaram que o jogador tá treinando normal, tá aí sem dor nenhuma, né, no adutor da coxa, onde que ele tinha sentido ali um desconforto muscular, vai pro jogo, pode ser escalado, pode aí começar a partida sem problema nenhum. Então é importante porque para mim é um jogador que pode fazer a diferença ali jogando pelos lados de campo, né? Um jogador de velocidade, é um jogador de boa marcação também, e é um jogador que, na minha opinião, pode sim ajudar muito o Vasco nessa partida. Outras mudanças que o Ramon Dias deve fazer é a volta do Lucas Piton para a lateral esquerda, né? Ele deve tirar o Léo ali dessa vaga, né? O Léo que jogou de lateral esquerda no último jogo, ou o Léo vai para o banco de reservas, ou ele volta ali a jogar centralizado ao lado do Gary Medel, mas como eu falei, existe a possibilidade do Léo ser barrado para a entrada do Maicon ao lado do Medel ali na zaga vascaína. No meio de campo, ele deve voltar a jogar com o trio, né, com a trinca de meias ali, que vinha dando certo até 4, 5, 6 rodadas atrás, que são Zé Gabriel de primeiro volante, Bruno Prachedes de segundo meio de campo e o Paulinho Paulo ali como aquele meio armador de velocidade, de recomposição, de puxada de contra-ataque. E lá na frente a gente deve ter um ataque muito leve pelos lados de campo, com Peck e Eric Marcos, né, um pela esquerda e outro pela direita. E aí a grande dúvida de quem será o camisa 9, né? Lembrando que o Vasco perdeu o Vegetti, né? Foi expulso no último jogo, então vai cumprir suspensão automática aí nessa partida contra o Cuiabá. E hoje aí a disputa está entre Payet, Alex Teixeira e Sebastián Ferreira, né? O Sebastián Ferreira que seria o substituto normal, né? Um jogador ali que é o reserva do Vegetti, mas pela fase ruim do Sebastián Ferreira, pelo fato do jogador ter chegado aqui ao Vasco, não ter feito um golzinho sequer, né? Nem como titular, nem como reserva, acendeu, né, um alerta, né? Um jogador ali que infelizmente ainda não conseguiu aí se encaixar nesse sistema de jogo, né? Na forma de jogar aqui do futebol brasileiro, e por esse motivo hoje parece que o Payet sai na frente. Um jogador que, apesar de não ser um atacante, sabe jogar de costas para marcação, tem um bom drible, tem uma boa finalização, que pode fazer a diferença aí para a escolha do Ramon em relação ao Dimitri Payet, como esse jogador ali, né, como esse falso 9, como a galera tá falando aí, né, aí nas redes sociais. Então agora é aguardar, torcer para que o time encaixe, torcer para que hoje o Santos perca do Flamengo, né? Como eu falei, vou acompanhar esse jogo de perto e também quero convidar vocês aí para hoje à noite participarem da nossa live. A gente vai estar ao vivo aqui a partir das 8h30, 8h30 da noite, para poder fazer aquela resenha, responder perguntas, trocar aquela ideia e fazer já o pré-jogo, né, para a partida de amanhã, jogo tão importante contra o Cuiabá. Beleza, galera? Então é isso. Peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!